A prática leva à perfeição. 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 Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, mais um quadro Verdade ou Mito aqui. E hoje o assunto é a prática leva à perfeição. E aí, o que vocês acham? Verdade ou mito? Será que é uma verdade? Será que de fato, quando a gente pratica muito alguma coisa, a gente chega na perfeição? Ou isso é mais um mito e não é tão simples assim? Eu, Daniel, considero que quando a gente está falando de cerveja, que esse aqui é o nosso assunto, é mais mito do que verdade. Não basta a gente praticar muito para chegar no nosso sucesso, para ter aí, conseguir fazer uma cerveja excelente, uma cerveja muito boa. Então, se firmar nesse conceito de que praticar muito vai ser suficiente para fazer uma excelente cerveja, eu acho que é mito, tá? Claro que o ditado é válido, não é à toa que ele está aí, e para a gente atingir a excelência em alguma coisa, seja qual for, sem dúvidas, a gente vai precisar praticar muito. Ninguém vai ficar expert em alguma coisa sem praticar. Ninguém vai ficar expert só estudando. Você vai ter, sim, que praticar muito. Mas, assim, para muitas coisas na nossa vida, principalmente aquelas coisas que são mais físicas, mais práticas, esporte, coisa que às vezes tem muito questão de habilidade, desenvolver habilidades, mas não tem tanto uma estratégia, não tem tanto um intelecto, não tem tanto uma ciência por trás, é muito comum a gente perceber que o simples fato de você treinar muito, fazer muito aquilo ali, você vai ficar muito bom. Ah, um jogador de futebol, ele começa a jogar bola quando criança, todo dia, tá ali todo dia no campinho de areia, bola, 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 bola. Depois ele começa a se desenvolver, entra para a categoria de base, todo dia treinando, ele vai chegar lá um dia que ele vai jogar bola muito bem, vai ser um grande jogador, vai ser um Neymar da vida, aí, vamos dizer, e ele vai ficar, sim, um cara muito bom, e vamos dizer que ele não estudou muito os conceitos, as técnicas que envolvem o futebol. Ele está ali simplesmente fazendo a parte prática, treinando muito, ele vai chegar na perfeição. Então a prática vai levar à perfeição? Provavelmente. Perfeição é um conceito que a gente não pode trazer, que perfeição não existe, mas perfeição no sentido de ser muito bom, de chegar no seu máximo, vamos pensar nesse sentido. Então até consegue chegar, sim. E só que, vamos pensar o técnico, por exemplo. O técnico ele não vai conseguir treinar muito, se ele tiver muito em vários jogos, 1000 jogos que ele treine um time, não vai ser suficiente para ele ser um excelente técnico se ele não estudar, se ele não começar a estudar estratégia, técnicas, conceitos, para conseguir desenvolver e também a questão de incentivar os jogadores, tem toda uma questão pessoal atrás daquilo ali que ele vai ter que se desenvolver para conseguir desenvolver as habilidades, não é só ir para o campo, não é só treinar. Claro que o jogador também pode estar se desenvolvendo de outras formas. Mas voltando aqui para o caso da cerveja. Então por que eu falo que é um mito, que não basta praticar? Muita gente aprende a fazer cerveja, aprende os conceitos básicos, os processos, os ingredientes, o básico ali, para conseguir fazer, e excelente, tá? Dá para começar a fazer, vai ser uma excelente cerveja? Provavelmente não vai ser muito boa, às vezes dá sorte de ser boa, mas vai ser uma cerveja que vai ser legal, que as pessoas vão gostar, que você vai entregar ali para seus familiares, para seus amigos, e o pessoal já vai se encantar com aquilo ali. E óbvio que cada vez que você for fazendo sua cerveja de novo, você vai melhorando, a cerveja tende a ficar melhor. Então, por que, Daniel, que tu disse que se tu ficar praticando, não vai chegar na perfeição, não vai ficar excelente? Porque a gente tem muita ciência por trás aí da arte de fazer cerveja. Tem muita arte, mas tem muita ciência também, tem muita coisa teórica, muito conceito que a gente precisa aprender, que a gente precisa pegar para conseguir entender por que cada etapa ali do processo funciona, como que a gente pode desenvolver alguma coisa, como que a gente pode priorizar o que a gente quer. Então acaba que a gente tem o quê? Que estudar. A gente tem que estudar bastante. Então praticar não é suficiente. Só praticar não é suficiente. Não adianta você ficar 5, 10 anos fazendo sua cerveja exatamente do mesmo jeito, com um erro que você comete desde a primeira vez. Vamos dizer que você não sabe ali, que você precisa clarificar bem o seu mosto antes de transferir para a panela de fervura. Então a sua cerveja sempre fica um pouco turva. Tá? Vamos dizer que isso seja um defeito que você tem. Você não aprendeu, você não sabe que essa é uma etapa que é fundamental, que precisa ser feita e que precisa desse tempo recirculando ali o seu mosto para clarificar. Então você pode ficar 10, 20 anos fazendo cerveja, que enquanto você não aprender que isso é importante, que essa etapa tem que ser cumprida, a sua cerveja não vai ficar excelente. Entendeu? Essa é a questão. Então, basicamente, o que eu falo é que a gente precisa, sim, de estudo. Muito estudo também, muito conhecimento além da prática. E claro, tem ainda uma terceira coisa, para quem participou aí do meu workshop cervejeiro, eu fiz uma aula específica sobre isso, que eu considero assim, os 3 pilares para a gente conseguir ter sucesso como cervejeiro. Independente se você já faz cerveja há muito tempo, se já praticou bastante, se ainda não pratica, se ainda nem começou a fazer, mas você precisa ter presença aí, tá ligado nesses 3 conceitos, que é sim a prática, o conhecimento, que eu falei, e relacionamento também.
Então, por quê? Quando você estuda, você sabe de onde vêm os conceitos, você se desenvolve e, né, vai forçar aí desenvolver o seu intelecto para você saber como que funcionam as coisas e poder ir para frente. A prática vai fazer que você treine, você exercite aquilo que você estudou. E o relacionamento, claro, vai às vezes te aprimorar, porque você vai conversar com alguém que estudou alguma coisa que você não estudou, então você consegue absorver aquele conteúdo. Por exemplo, se você entrega a sua cerveja, como eu dei o exemplo, uma cerveja que está meio turva. Alguém fala, tu clarificou? Assim, opa, clarificar, não sei o que é isso. Então, já fica, tem que clarificar, vou estudar sobre clarificação. Então, basicamente, esses 3 pilares vão te dar aí uma sustentação para você conseguir ter o sucesso. Mais cedo ou mais tarde, se você estiver presente, se você estiver estudando, estiver praticando, estiver se relacionando com outros cervejeiros, sem dúvida, você vai conseguir ter sucesso, vai fazer uma cerveja excelente, a cerveja vai ficar muito boa. Então, só para fechar aqui, por isso que eu digo que só praticar não é suficiente. Então, a prática leva à perfeição? Mito. A prática, o relacionamento e o estudo, sem dúvidas, levam à perfeição. Eu fico por aqui e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!